22 horas. Não tem Copa do Mundo hoje no Caminho Berenice. Será aqui conosco no Todo Rio, sempre às quintas-feiras, 2 assuntos, começando com um que a gente especulava nas últimas semanas, na ausência de candidatos ao Senado, aquele que fora descartado e reabilitado, Carlos Portinho, candidato do PL ao Senado da República. Então, acabou metade do mistério sobre a chapa de Douglas Ruas ao Senado. Carlos Portinho, senador hoje, fica com a vaga para tentar a reeleição no lugar de quem? De Cláudio Castro. Olha só, 2 meses depois saiu o nome que substitui Cláudio Castro. Vai ser Carlos Portinho. Inicialmente não estava prevista a candidatura dele à reeleição, mas o homem é persistente. Ele foi ali, continuou, começou uma campanhazinha para deputado federal, mas nunca deixou de ficar de olho na reeleição e soube conduzir a coisa. Foi levando. Cláudio saiu, pensaram em outros nomes, ele voltou à tona e na última terça-feira, que foi o dia que eu vim aqui, o senador Flávio Bolsonaro, que é quem manda no PL. Sim. Foi quem bateu o martelo e decidiu que Portinho, então, será candidato à reeleição. Agora falta outra metade, né? Porque também pelo mesmo motivo, por causa de denúncias de corrupção, né? O outro candidato na chapa. Ainda não foi declarado que o Canela não concorrerá, né? Oficialmente não. Mas a política inteira dá como certo que ele não tem condições, ele está de tornozeleira. É complicado. Fazer a campanha para Senado. Ele provavelmente deve manter a candidatura, mas a deputado federal, e estão pensando em quem vai substituí-lo. Inclusive o PL pressionava a União Brasil para apresentar este substituto, essa federação, né? Essa cadeira é da federação incontornavelmente. Incontornavelmente nada é na política, Sim. Andreasa, mas costumam dizer ali na chapa de Douglas Ruas que uma vaga ao Senado era do PL, que é essa que está com Portinho, e a outra vaga é da Federação União Progressista. Então pode vir tanto do União Brasil quanto do PP. E eles mantêm dizendo que essa vaga é da federação. E eles estavam pressionando, a chapa do Douglas estava meio que pressionando a federação para indicar logo. Mas como indicar logo se ele mesmo, o PL, né, a cabeça de chapa, Sim. não resolvia seu lado? Agora está resolvido. Estamos esperando para ver o que vai acontecer com a outra vaga. Atenção agora ao segundo tópico, a famosa lista do Adilcinho, do bicheiro. Tem a revelação de que nessa lista encontrada na casa do bicheiro, nessa lista haveria 61 políticos do Rio de Janeiro, movimentação de 20 bilhões somente nessa lista, porque imagino que associado aos nomes haja o valor, certo? E enfim, esquema envolvendo gráficas, padrão, nomes que incluiriam candidatos a governador, ao Senado, deputados estaduais, federais, político de esquerda, de direita, radical de direita, uma festa. Quem disse que a gente não vive numa democracia? Tá todo mundo tem lá. Tem espaço pra todo mundo, na hora da lista, na hora do Adilcinho não tem polarização, é isso? Nesse ponto é o nosso Vorcaro, né? O Vorcaro do Rio. Tem pra todo mundo. Mas, Andreasa, o esquema seria: os candidatos faziam encomendas a gráficas, tem 6 gráficas listadas, e a Dilcinho pagava. Mas isso é engraçado porque a lista... Pagava a suposta produção de conteúdo. A suposta produção de conteúdo. Isso é engraçado que essa lista é uma lista enorme, tem nome de muita gente e tal, tem valores que vão de R$200. Você não vai citar nomes, né? Não vou, não posso, não tenho acesso a isso, digamos assim. Mas eu vi uma versão informal que está circulando, certo, que não é a versão oficial, sim, da Polícia Federal, daí não pode, sim, dizer nomes. Mas vão de R$200 a 800 mil. De R$200, gente? 200 esse de 200 vai reclamar com a Dilcinho. Tem coisinha de R$200. Tem ticket pra todos. Pô, o cara vai reclamar. Pô, Dilcinho, R$200 pra mim, 800 pro outro, irmão. Eu não sei se tem alguém aqui, mas entre os ouvintes com certeza tem, que lembra da lista do Castor de Andrade. Sim. Isso é lá do século, milênio passado. Fez estrago. E era uma coisa muito semelhante. Também era Jogo do Bicho, também foi apreendida na fortaleza do bicheiro lá, no caso em Bangu.
E tinha nome de políticos insuspeitos na lista também. E tinha também, era bem democrática, tinha gente de todos. Tinha pessoal previsível. Tinha pessoal. E tinha aquela situação que foi emblemática na época, que tinha o nome do Betinho, lembra disso? Era pra campanha, pra ONG dele da fome, não era? Da AIDS. Dos estudos para AIDS. Sim. E foi uma coisa que, né, foi muito discutida na época, porque era um dinheiro que ilegal, mas usado para o bem. Para um uso nobre. E aí isso foi uma discussão grande sobre ética, até onde vai. O Betinho fez uma meia-culpa, porque o nome inicialmente tinha aparecido com Nilo Batista. Lembra disso? Uma confusão, mas tinha muito político na lista e até ONG séria, um estudo importante, também recebi dinheiro a Polícia Federal de parabéns nesse caso aí, porque não teve vazamento, né? Geralmente esses nomes vazam, né? Desse caso não vazou. Por quê? Alguns vazaram. Vazaram. Já falaram que tinha nome de Cláudio Castro, inclusive, na lista. No caso do Cláudio Castro, provavelmente a reeleição, né? No caso da reeleição, sim, porque 2022. Onde aparece o nome dele, porque na primeira ele era vice do Witzel. E na campanha, só se foi da campanha vereador, mas é muito lá atrás, né? Sim. A lista teria sido encontrada na cabeceira na mesa de cabeceira do quarto do Adilcinho em 2022. Exatamente. Agora, imagino que ele não tinha só a lista física, né? Ao longo desse meio tempo, na lista virtual deve ter engordado um pouquinho aí, esse montante de 20 milhões, os nomes que aparecem, mas na lista física que tinha desse documento apreendido ali em 2022, o Berenice e Andreasa, tem alguns nomes realmente bem conhecidos. Dos 61, se a gente for analisar, né, mais de 60, poucos vazaram, mas alguns fortes já foram informados. Já apareceram. Agora, a gente chega a duas conclusões, né? O tempo passa dos anos 90 para cá, ou seja, quase 40 anos, né? Sim. E os políticos continuam recebendo dinheiro por baixo dos panos para fazer campanha eleitoral. E a segunda, os bicheiros são muito descuidados, né? Os bicheiros são descuidados e muda o bicheiro, talvez mude os políticos também, mas as práticas continuam as mesmas, né? E a certeza da impunidade também. E olha que tentaram, passaram a financiamento de campanha para público, já tem gente querendo voltar para privado. Isso. E estão tentando fechar todos os lados, mas, né? É como diz o Andreasa, a água sempre acha um caminho para escoar. O rio corre pro mar. Muito bem, Berenice Seara, coluna completíssima, como sempre. E a melhor informação, melhor reportagem, melhor apuração sobre a política do Rio de Janeiro aqui conosco na coluna Tempo Real, às terças no jornal Band News Rio, primeira edição, às quintas no Todo o Rio e sempre permanentemente no portal Tempo Real, Berê. Opa, vou fazer um merchan também. Por favor. Então, a gente vai fazer o debate numa parceria, primeiro debate dos candidatos a governador da eleição desse ano, uma parceria 9. Band Tempo Real e 9 de agosto, não é? O Tempo Real estreia hoje uma live contando os bastidores da preparação para isso, porque vai ser nosso primeiro debate. Olha aí. E essa live vai ser o nosso primeiro ao vivo do Tempo Real, 6:30 no YouTube. Quem não se inscreveu ainda, corre lá. Maravilha. Estarei no Só para registrar aqui também. Mais uma vez, atenção, é um domingo, tá? Dia 9 de agosto, debate para governador do Rio de Janeiro. Não perca. Beijo, 11h48, valeu, Berê.